Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, bom, eu vou fazer dois convites pra vocês, tá? Que tá pra vir, né? Uns avisos aí da Kimbanda, tá? E também, né, alertar com umas questões aí é, que seja que vocês precisam saber aí dentro da Kimbanda, tá? Dentro com Exu e Pombagira. Vale ressaltar que não romantizo, tá? Exu e Pombagira, entendeu? Se o Exu quiser descer a porrada em você, ele vai descer, tá? Então, assim, vamos lá. A partir do mês que vem, né, a gente tá com a nossa Kimbanda começando a abrir ao público, né? Ela é um pouco interna, né? Como que eu estou em outra cidade, estou em Barretos, vocês sabem. Exu Caveira, ele pediu que eu abrisse a Kimbanda lá em Itu, mas que eu abrisse ao público, tá? Então, nas sextas-feiras, quando vocês presenciam essas questões de consulta com o Exu no Pombagira, o que acontece na verdade é a consulta sim, tá? Mas acontece também a gira com o feitiço ao qual, né, o Exu ele determina no dia, né? O valor R$ 50, tá? Que está, já expliquei várias vezes dos valores dos trabalhos, tá? O valor de R$ 50 lá, ele é para cobrir o feitiço, tá? Seja de limpeza, de proteção, de prosperidade, tá? E o Exu ele trabalha com a energia de troca, tá? Então assim, o Exu ele não trabalha de braço, né? E dentro da Kimbanda a gente trabalha muito com essa lei da troca, tá? E então a gente dá um marafo pro Exu, a gente dá uma moeda pro Exu, a gente dá um charuto pro Exu, um marafo, tá? É que a gente fala umas questões muito, como posso dizer, né? A gente fala as linguagens, né? Marafo é a cachaça, tá? Tudo tem um elemento, tá? Olha o cachorro. Tudo tem um elemento, tudo tem um significado, né? É... E aí a Kimbanda, tá? Kimbanda é Kimbanda, né? A Kimbanda, ela é Kimbanda, tá? Ela é, né, uma vertente brasileira que vem do Banto, que tem as questões africanas, e o luciferanismo era magia europeia, tá? Mas, com o passar dos tempos, né, o Exu Lucifer, ele trouxe aí, ou ele guiou com os magos, tá? E fundou a Kimbanda Luciferiana. E tem algumas questões dentro do Quilombo Vero, tem algumas questões também, é que o povo vai mais na questão do Quilombo Vero. Mas a minha não, tá? Cada Kimbanda luciferiana é de um tipo, tá? Cada Kimbanda, a gente tem mais de 7, 8 linhas de Kimbanda. Tem Kimbanda que trabalha até com Quiumba, que chama Quiumbanda. Tem um culto dentro de Kimbanda que chama Quiumbanda. Trabalha com Quiumbas, tá? Mas certo na Kimbanda trabalho com Exu e Pombagira, que é o mais presente, tá? Vem Preto Velho na Quimbanda, vem Caboclo Quimbandeiro, vem Preto Velho Quimbandeiro, tá? Então a Quimbanda, na verdade, ela é o culto com nossos ancestrais, tá? Então a gente cultua os nossos ancestrais, que são os nossos antepassados, nossos tataravô, nossos tataravôs, os nossos parentes é, antigos, os nossos parentes antepassados, tá? E qual é a função do parente que ele tem com a gente, né? Ele tem a função de nos guardar, de nos proteger, que é basicamente o Exu, tá? A função do Exu, ele é nos proteger, é nos guardar, né? Dar caminho pra gente, né? É mostrar o caminho, né? Abrir caminho, trazer prosperidade. Tem vários Exus aí que trabalham em vários reinos, né? Em vários campos energéticos, em vários campos vibratórios energéticos. Exu em Pombagira, tá? Ele desencarnou, né? E ele, hoje como espírito, ele faz parte de uma falange, tá? E ele trabalha, né, nessa linhagem aí para trabalhar para a gente. Ele vai na Umbanda, ele vai, só que na Umbanda ele respeita a lei dos orixás. Na Quimbanda, ele é livre, ele é amoral, ele faz o bem, seja limpeza, proteção, abertura de caminho, né? Adoçamento, cura, e ele faz o mal, destruição, porrada, cantando, amarração e assim vai, né? Vamos dizer assim. Eu tento, né, deixar bem claro para vocês.
tá? Então é basicamente isso aqui em banda, mas é aqui em banda luciferiano, tá? Os meus Exus, ele respeita as leis de Lúcifer, né? Então assim, por quê? O meu maior de tudo, acima, tá? É... Acima do meu demônio guardião, do meu demônio pessoal, acima do meu Exu, da minha magia, é Lúcifer. A minha encrenca maior é a encrenca luciferiana. Então eu vou obedecer quem, se for da ordem. O Lúcifer é difícil ele dar ordem, mas ele dá caminho. Mas se for, é a ordem dele que eu vou receber, tá? É a ordem dele que eu vou respeitar, entendeu? Tanto que já tem vídeos aí dos respeito, né, que aconteceu. Então os meus Exus ele vai respeitar a ordem dele, tá? E os meus Exus eles são luciferianos, tá? Eu tenho meus Kias que não são luciferianos, eu tenho Kias sim que não são luciferianos. Mas a maioria dos meus Exus que vêm, eles são macos e eles são luciferianos, tá? Mas assim, foram luciferianos, foi o maco, né? Mas dentro do plano astral não tem essas questões aí, existe egrégoras, mas não tem essas questões aí que nenhum ser humano, a gente encarnado, a gente tem, tá? E aí o valor dos R$ 50 que acontece toda sexta-feira, né? Esse valor, ele é um valor para filtrar, para não entrar curioso, para não entrar pessoas que quer fazer pirraça, né? E para entrar pessoas que realmente quer álcool, realmente quer buscar álcool. E tanto cultivando a energia da troca. Então acontece sim uma gira, tá? Com fundamentos aí. E tem algum fundamento que eu coloco no meio também, que eu não posso abrir o público, só para quem é iniciado, né? Mas tem fundamentos aí que eu coloco, tá? E a minha quimbanda é uma quimbanda luciferiana. Eu trabalho na vertente da quimbanda luciferiana, tá? Então, você que é cristão aí, você vai entrar lá, você vai ver a gente cantando ponto lá, né? Salve Lúcifer, né? Ele não é homem, ele não é mulher. Esses pontos aí. Você vai ver lá, quem está dormindo acorda. Quem está sentado fique em pé. É hora, é hora, é hora de saudar seu Lúcifer. Você vai ver muito ponto desse. Você vai ver ponto às vezes de blasfêmia, entendeu? Então, você que é muito cratiluso, você vai assustar. Às vezes corre sacrificação no meio, dentro. É forte, tá? A minha quimbanda é forte, né? Então, ela não é uma quimbanda leve, tá? Então, tem umas questões que para trazer mesmo trabalho para você, para os Exus trabalhar mesmo para você, que eles realmente trabalham. Ele não respeita a lei de orixá nenhum, né? Ele vai respeitar a lei do Lúcifer, mas ele é livre, porque o Lúcifer ele traz a liberdade, tá? Então ele vai ser livre para trabalhar para você, né? Então é, é basicamente isso. Acontece uma sexta sim, uma sexta não, tá? Com os trabalhos destinados aos trabalhos que tem que acontecer. E aí a gente está com iniciação aberta. Como a gente está colocando aqui em banda, a gente vai ter que inocular. Vai ter uma que talvez vai ser gratuita, mas uma gira, né? Porque a gira de inoculação ela tem que ser gratuita, tá? Né? A primeira gira você tem que ter um atendimento nosso, eu, né? Pra trabalhar com a nossa banda e tem um atendimento, né? Pra testar a casa, né? E depois tem a inoculação, que o atendimento é gratuito. E depois começa a ser pago. Mas acontece esses ritos aqui em Barretos, tá? Mas tá indo lá pra em Bitu, aí os fundamentos de nova casa começa a começar, que o Chico Caveira pediu pra fazer isso aí. O chefe é o Exu Caveira e a rainha, né? Vou dizer assim, aqui a chefe da casa é a dona Maria Padilha, que é a pombagira da minha esposa, tá? E é o meu Exu Caveira, né? O chefe. E aí a iniciação na Quimbanda, tá? A iniciação ela tá no valor de R$ 1.700, já vou falar, tá? Mas a gente já coloca pra ver se tem caminho mesmo na Quimbanda, tá? E todos têm, na verdade, mas pra ver se você tá afinizado com aquela energia naquele momento, tá? Mas na verdade sempre vai estar, porque o Exu quer que você cuida dele, tá? Então assim, esse valor ele vai cobrir os assentamentos, ele vai cobrir a questão da primeira mensalidade da casa e a iniciação, porque vai bode, vai
duas patas, tem a galinha, né? A gente tem que alimentar o seu assentamento. A gente vai montar o seu assentamento. No caso, eu monto na primeira vez, tá? Então, o seu assentamento aqui vai ser alimentado, né? Vai ser montado, vamos dizer assim. Mas tem que ter a tua presença lá, que banda é pé no chão, tá? Para montar o assentamento na iniciação, você tem que estar lá, tá? É importante que a tua presença esteja lá, tá? E tanto para passar a mão de corte para você, mas nessa questão, né? Essa questão de mão de corte é coisa de família, tá? Mas assim, e aí, né? Quem ganhou essa mão de corte aí foi minha esposa, né? E depois passou pra mim e foi, né? Mas vamos lá. A gente ganhou essa mão de corte lá em Birigui, tá? E aí, né? A gente, o valor é 1.700, né? Pra você se iniciar na Quimbanda. A mensalidade era no valor de R$ 150, a mensalidade da casa da Quimbanda. Ah, mas você não falou 330 da ordem. Pra você trabalhar com daimons, com outras coisas. Ordem é outra coisa. Quimbanda é outra coisa. Nós estamos separando as coisas, tá? Então, né? O valor é 150, tá? Pra você pra casa mensalidade, né? E aí, uma coisa que o Chu Caveira pediu, que ele falou assim que quer que o filho ele vira mestre depois de 7 anos. Não concordei, tá? Que não, Augusto, nem isso é rápido. Óbvio, tem um pé no chão, tem as questões tal, mas se o filho ele tem caminho para sacerdote, é melhor a gente já trabalhar para esse caminho para o filho virar sacerdote. É óbvio que no começo ele tem que aprender tal, ele tem que, né, ser pé no chão, ele tem que aprender os fundamentos tal da Quimbanda, os fundamentos do culto tal, mas a gente tem que trabalhar para ele se tornar um mestre bom, tá? Tem filho que não tem esse caminho, tem filho que nem quer ser mestre, né? Tem filho que quer ser filho, né? Mas já no cristianismo não, no cristianismo é liberdade. E aí não tem a questão da ordem que a gente vai ajudar como a gente ajuda. Às vezes num aspecto jurídico, às vezes num aspecto dessas questões, né? Nos aspectos de mais ajuda, que uma ordem, uma família, a gente acaba ajudando. Na Quimbanda não, cara. Na Quimbanda, se deu merda, é você que tem que resolver. O Exu ele falou isso, tá? É óbvio que a corrente vai ajudar, mas e a Quimbanda é pouca, gente, tá? Que a gente preza pela qualidade. Mas, né, que nem eu falei, é pé no chão, tá? Se você sofreu um desemprego, cara, você perdeu seu emprego, você vai ter que fazer uma magia com o teu Exu pra você conseguir um emprego. Se você perdeu uma oportunidade ou uma coisa, um amor, você que tem que fazer o feitiço com você mesmo. Nossa, cachorro, né? E você fazer o feitiço, tá? Mas agora na Quimbanda, a mensalidade, depois quem fosse iniciar, as regras, tá? Eu vou colocar. O assentamento é montado, mas quem vai cuidar do seu assentamento é você, não vai ser eu, tá? Mas como assim? Você não vai cuidar do assentamento? Não, é você. Você ser iniciado é você que vai cuidar do seu assentamento. Exatamente para você criar o seu vínculo com o seu assentamento. Para você pegar o seu assentamento, alimentar o seu assentamento, você saber os materiais que você vai comprar, tá? Porque você é iniciado, você foi iniciado para isso. Você foi iniciado para aprender fundamentos. Você foi iniciado para aprender feitiços. Você foi iniciado para aprender a trabalhar com o seu Exu e pombagira. Você foi iniciado para aprender a alimentar o seu assentamento. Agora você quer que eu faça tudo pra você, que eu seja o seu babá de santo, vamos dizer isso? Não, é você que tem que aprender, tá? Então o valor, né, é isso daí, mas o assentamento é você que cuida. Não tem a mensalidade do assentamento, tem a mensalidade da casa. Vai pagar as despesas da casa. Mas é você que vai pra cá, tá? É você que vai alimentar o seu assentamento, tá? Mestre, e se eu desligar da casa? Vai levar assentamento pra tua casa. Simples assim, tá? Não, mestre, né? Porque tem uns flutuamentos aí que, né? O assentamento aí não pode estar dentro de casa. Realmente, eu não concordo, tá? Tem mestre que concorda e eu não concordo, né? Dá merda. E dá mesmo você colocar o assentamento dentro de casa, dá merda gigante, tá? Né? E eu não vou falar essa merda aqui, mas dá merda sim, tá? Dá merda e dá bosta, tá?
Então assim, assentamento você tem que ter num espaço alocado. Ou numa casa que você constrói pro seu Exu, tá? Porque teu próprio Exu te bate, entendeu? Teu próprio Exu ele faz você ter teta, teu próprio Exu faz às vezes algumas questões acontecer, tá? Pra alimentar, dar energia. Se ele não tem alimento, se o assentamento dele não tá alimentado, se ele não tá sem alimentar, ele vai tentar alimentar de alguma coisa sua, da raiva, do ectoplasma. É espírito desencarnado, vamos dizer que é um Enku, tá? Então dessa forma. Né? Não tô dizendo que é, porque Exu é Exu, tá? Mas a iniciação é isso, tá? Mas se não conseguir empacar a mensalidade, tá? Primeiro mês entende, mas já no segundo você desligar da casa. Isso, cara, ele é rígido dessa forma, tá? E aí, né? Eu também, né? A gente tem que dificultar as coisas, né? E você vai aprender os fundamentos que tem também, né? Os fundamentos que eu coloco para trazer resultado. E aí, né? E tanta questão que traz resultado também, gente, não é só os fundamentos, tá? Não é só os segredinhos como o Marco que eu coloco. Para trazer resultado também acaba os meus acompanhamentos dos meus trabalhos. Que eu acompanho, né? Os meus clientes, eu sei o caminho. Falo, não, esse caminho aqui vai ser torto para você. Eu falo, esse caminho aqui vai ser certo. Aí, nossa, mestre, aí vai lá, se teimoso lá, o cliente, vai lá naquele caminho que eu falei que não era pra ir. Aí apanha na cara, falou, nossa, mestre, você tem razão. Eu falei, então, eu avisei, então eu vou pro outro caminho. Aí der resultado, entendeu? É sempre assim, né? Mas, é dessa forma. O acompanhamento também, que traz bastante resultado, por isso que eu acompanho os trabalhos, eu gosto de acompanhar. Tem trabalho que eu não acompanho, né? E também não acompanho gente focada, tá bom? E aí, né? Se você não quer ser filho, tá? A exigência para você se iniciar depois dessa iniciação, tá? A exigência para você se iniciar depois, né? Porque passou a oportunidade. Aí, cara, você vai ter que participar pelo menos 7 gigas de R$ 50, tá? 7 gigas no valor de R$ 50, que vai demorar um pouco, né? Porque é um dia sim, um dia não, tá? Por enquanto. E aí o meu Exu ele tem que te convidar, tá? Ele vai ter que te convidar, ou ele vai ver se você é ideal para entrar na casa. O meu Exu ele vai te chamar, tá? Então é dessa forma. E aí, agora a gente tem para montar um assentamento, tá? De um guia só, tá? Só de um guia, né? Aí se quiser casal a gente divide em 2 vezes, vou ver quanto dá, né? Mas um Exu só é no valor de R$ 700. Ou às vezes dois, a gente joga o oráculo, né? Se não dá pra sentar os dois, a gente senta os dois, tá? Mas aí a mensalidade é você que paga. A mensalidade é R$ 250 para alimentar um assentamento. Se não alimentar um assentamento, assentamento morto, com ponto de força, porrada canta na tua vida. É assim que funciona. É Exu com magia, tá? Então não é o mestre que tá demandando você, é teu próprio Exu que tá te batendo, tá? Ué, você tá deixando seu Exu desleixado, você acha que vai gostar de ficar desleixado? Simples assim, né? Tá deixando ele abandonar jogado lá, ué, né? Mas aí no meu caso, né, você tá pagando um espaço para você alimentar, porque você não pode ter um espaço para você colocar um assentamento aí, né? E aí caso você não paga durante 3 meses, eu vou ver se esse Exu é viável, porque tem Exu, gente, que ele trabalha para o mestre, tá? Mesmo trabalhando pro filho, ele trabalha e ele traz coisa pro mestre, né? E aí, se ele for viável pro meu terreiro, pra mim e tal, né? Eu mantenho ele pra mim. Mas aí, né? Essas questões. Só que no teu caso, aí tem que ver. Nesse caso, seu filho vai querer trabalhar pra você, que talvez ele nem trabalhe, ou trabalha, tá? Mas no caso, né? Se for viável, eu mantenho ele pra mim, né? E você desliga e se você voltar pra cá, talvez o teu assentamento ficará. Aí na maioria dos casos, tá? Na verdade o Exu, como eu falei, que são ancestrais, são parentes, mas bate, tá? Ele não vai trabalhar pro mestre. Ele vai trabalhar quando está sendo alimentado, quando está sendo cultivado, tal, né? E nessas questões. Aí caso não pague, né? O que acontece? Caso não pague, o seu assentamento aqui fica lá durante 3 meses, se você não pagar esses 3 meses, tá? Você perde os seus R$ 700 que você investiu.
eu jogo o seu assentamento fora, tá? Eu despacho o seu assentamento. Eu jogo exatamente o seu assentamento fora, tá? E é isso, tá bom? Então a iniciação no valor de 1.700, ou para montar o assentamento, eu ganho no valor de R$ 700, tá? Aí a iniciação no valor de a mensalidade de 150. E aí quem tem assentamento o valor é 250, tá? A mensalidade. Quem é iniciado só paga a mensalidade da casa, não paga a alimentação dos assentamentos, mas você que alimenta, tá? E essa questão, mas tô longe, não sei o que. Aí dá o teu jeito, querido. Dá dinheiro, ou envia alguma coisa, mas o certo é você que alimenta, tá? E é isso. Fui.